A porta do consultório se fechou devagar. O som era conhecido. Eu escuto esse som todos os dias. Mas naquele dia, ele veio acompanhado de um silêncio pesado. Um silêncio que não era vazio, mas era cheio de memórias, culpas e perguntas, sem resposta. Eu me sentei na poltrona, abri meu caderno e disse com voz: calma, pode falar. Aqui você não precisa ser forte o tempo todo. A pessoa à minha frente respirou fundo. Os olhos estavam cansados. Não era cansaço de hoje, era um cansaço antigo, daqueles que vêm da infância. Ela começou dizendo: eu não sei quem eu sou, sem tentar agradar. E ali começou uma história que poderia ser a sua, ou a de alguém muito próximo. Essa história não tem nomes porque ela acontece em muitas casas, em muitos lares, aparentemente perfeitos, com pais elogiados pela sociedade, pais vistos como exemplos, mas dentro de casa, a realidade era outra. Na psicanálise aprendemos que a criança não nasce sabendo quem ela é. Ela se descobre no olhar do outro. E quando esse outro é um pai ou uma mãe narcisista, o espelho devolve uma imagem distorcida. Essa criança aprende cedo que amor vem com condição, que carinho depende de desempenho, que errar custa afeto, que sentir demais é exagero e que reclamar é ingratidão. Ela aprende a se moldar, não porque quer, mas porque precisa. A criança percebe que existe um clima invisível na casa, um clima onde o humor do pai ou da mãe define tudo. Se estão bem, todos respiram. Se estão mal, todos se escondem. E essa criança vira radar. Ela aprende a prever, a agradar, antes de ser pedido, a se calar para evitar conflitos e a ser adulta cedo demais. No consultório eu escuto frases como: eu nunca sou suficiente. Eu tenho medo de decepcionar. Eu me sinto culpado quando digo não. Eu me sinto vazio quando ninguém precisa de mim. Essas dores não surgem do nada. Elas são sementes plantadas ao longo dos anos. Pais narcisistas muitas vezes não se veem como causadores de dor. Eles se veem como vítimas, como heróis incompreendidos, como pessoas que fizeram o melhor que podiam. E talvez até tenham feito, mas na psicanálise aprendemos que intenção não apaga impacto. O impacto é esse adulto sentado na minha frente. Um adulto funcional por fora, mas confuso por dentro. Esse adulto cresce com um conflito interno constante. Uma parte quer ser livre. Outra parte sente medo. Medo de perder amor. A medo de ser abandonado. Medo de ser visto como egoísta. Esse conflito gera gatilhos. E gatilhos não são fraqueza. São memórias emocionais. Um tom de voz mais alto pode ativar o pânico. Uma crítica simples pode soar como rejeição total. Um silêncio pode ser interpretado como punição. O corpo reage antes da mente entender. A pessoa se encolhe, se justifica, se culpa, se explica demais. E aqui eu digo algo importante. Se você está ouvindo essa história agora, fique até o final, porque o que parece apenas dor tem potencial de transformação. E o final dessa história não é sobre culpa, é sobre escolha. Voltando ao consultório, perguntei: quando você percebeu que sua infância não foi normal? Ela respondeu: quando percebi que eu não sabia o que sentia, só sabia o que os outros esperavam de mim. Isso é muito comum. Filhos de pais narcisistas aprendem a desconectar dos próprios sentimentos para sobreviver. Eles se tornam excelentes leitores do outro, mas péssimos leitores de si mesmos. Na vida adulta, isso se reflete em relacionamentos desequilibrados. Eles atraem pessoas que precisam ser salvas, ou pessoas que controlam, ou pessoas emocionalmente indisponíveis. Porque o inconsciente busca o familiar, mesmo que doa. Mas aqui entra algo novo, algo que nem todos falam. Esses filhos também desenvolvem uma capacidade rara. Eles sentem profundo, eles percebem nuances, eles têm empatia, eles questionam padrões, e quando entram em terapia, algo começa a mudar. A terapia psicanalítica não dá respostas prontas. Ela faz perguntas certas. Perguntas que doem. No começo. Como de quem é essa voz crítica dentro de você?
Esse medo é atual ou antigo? Você está reagindo ao presente ou revivendo o passado? Aos poucos o paciente percebe que essa culpa não é minha. Esse medo não nasceu comigo. Esse papel não fui eu que escolhi. E então, algo poderoso acontece. Ele começa a diferenciar quem ele é de quem ele precisou ser. Isso muda tudo porque, quando esse adulto se torna pai ou mãe, surge outro medo. Eu vou repetir tudo. Esse medo é sinal de consciência. Pais narcisistas não se questionam, mas filhos que buscam terapia sim. Quebrar a repetição não exige perfeição. Exige presença, exige reconhecer gatilhos, exige pedir desculpa aos filhos quando errar. Exige permitir que a criança sinta e que chore, que diga não. A pessoa no consultório disse algo que nunca esqueci. Eu não quero que meu filho tenha medo de mim. Eu quero que ele confie em mim. Isso é ruptura de ciclo. Isso é cura em movimento. A longo prazo a terapia muda hábitos. Ela ensina a colocar limites sem culpa. Ensina a ouvir o corpo. Ela ensina a tolerar frustração e que amor não precisa ser conquistado. E agora chegamos ao final dessa história. No último dia de sessão daquele ciclo, eu perguntei: o que mudou? Ela respondeu: hoje eu sei que não sou difícil. Eu só fui ignorado por muito tempo. Esse é o poder da terapia. Ela não apaga o passado, mas devolve o futuro. Se você se reconheceu nessa história, saiba, você não está quebrado. Você está acordando. E acordar dói, mas liberta. Gostou? Curte e compartilhe. Segue nosso canal para mais fofocas no divã. Assinado, o terapeuta.